Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre trânsito e mobilidade em Santos. Nosso convidado, engenheiro Antônio Carlos da Silva Gonçalves, presidente da CET, Companhia de Engenharia e Tráfego de Santos. Antônio Carlos, muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, prazer estar aqui. Muito bom. Antônio Carlos, eu vou fugir um pouquinho da pauta aqui e vou começar com duas perguntas. Sincronização dos semáforos de Santos. Para quem não sabe, a famosa onda verde, por exemplo, você está na Francisco Guicério quando a Costa parada, você consegue chegar até o final da Ana Costa, por exemplo, com todos os sinais verdes. Semáforos inteligentes. São aqueles semáforos que, dependendo do horário de pico, eles se adequam ao tempo, dependendo do tráfego. Mais ou menos isso, né? E como a inteligência artificial pode ajudar no trânsito de Santos? A primeira pergunta é, nós temos sinais sincronizados, nós temos semáforos inteligentes e como a inteligência artificial pode auxiliar no trânsito da nossa cidade? Então, nós temos semáforos tempo real, semáforos inteligentes em alguns locais. Na Ana Costa, na praia, entre a divisa até Alexandre Martins, Nossa Senhora de Fátima, na Martins Fontes até Nossa Senhora de Fátima. Essa tecnologia hoje já está sendo substituída. Você já tem uma condição diferenciada através de modems que você coloca na caixa semafórica de cada equipamento e a partir dali você faz a programação via telefonia. E essa programação é feita da própria CCO, da Prefeitura. A gente ainda tem um problema grande de sincronismo semafórico em Santos, daí precisa ser resolvido. O prefeito Rogério conseguiu agora um recurso de um trinque com a Petrobras, e 6 milhões e 500 mil reais vão ser para sincronismo semafórico, que vai estar concluído até o primeiro semestre do ano que vem. Então, todos os semáforos de Santos vão estar sincronizados e controlados da CCO da Prefeitura, que vai de encontro à questão da inteligência artificial. E tem uma outra coisa que está acontecendo nesse momento, que é a falta de compatibilidade do sistema semafórico do VLT com a malha semafórica do município. Isso é uma discussão que a gente vem travando com a MTU há algum tempo. Vai ser resolvido ainda este ano, principalmente na etapa 1, que vai ao longo da Francisco Glicério, parte da Afonso Pena, e com isso a gente consegue realmente o sincronismo semafórico. A inteligência artificial é a grande ferramenta, porque você, através das câmeras distribuídas na Prefeitura, no CCO e redes sociais, você consegue ser mais rápido na solução dos problemas. Por exemplo, a gente tem um trabalho de WhatsApp muito forte, de comunicação através da CCO e o WhatsApp, que a gente soluciona as questões mais rápido. Uma outra coisa que está ocorrendo, hoje a gente tem uma parceria com o Waze. Então, esse momento que a cidade tem uma série de obras, uma série de desvios de trânsito, mudanças de mão de direção, eu recomendo que a população vai sair de casa, mesmo sabendo o caminho, coloca no Waze. Coloca no Waze, porque às vezes pode ter uma mudança de mão que o cidadão não está familiarizado, ele pode se enrolar no trânsito. Muito bom. Outra pergunta, como a falta de educação de alguns motoristas, bem claro, e a falta de respeito de alguns motoristas atrapalham os trânsitos de Santos. Então, vou tentar exemplificar. Por exemplo, padaria cheia, não tem vaga para estacionar, o motorista para na rua, em fila dupla, na avenida de duas mãos,
ele para em fila dupla para pegar um pão, o outro para em fila dupla para pegar, por exemplo, um terno numa lavanderia, fila dupla às vezes nas escolas. Às vezes as pessoas chamam Uber, táxi, de casa ainda, tomando café, deixam esperando 10 minutos. Alguns caminhões, por exemplo, fazem entrega e retirada de alguns materiais fora do horário permitido, por exemplo, nem que fique 15 minutos no horário de rush e tal. Como isso impacta o trânsito na nossa cidade? O impacto é tremendo. O santista ele tem o hábito, e aí é quase que geral. Por exemplo, o semáforo vai fechar, você está em São Paulo, na capital, aqui do lado. Deu amarelo, o cara para. Aqui em Santos deu amarelo, o cara acelera. Então o cara quer passar o semáforo no amarelo. Um exemplo péssimo é a fila dupla na porta da escola. Os pais precisam entender que aquela facilidade que ele pode estar percebendo que ele está tendo naquele momento é um péssimo exemplo para o filho. Porque do momento que ele comete uma infração no trânsito, ele passa o exemplo para o filho. Então, fila dupla em escola é uma coisa péssima para aquela família. O cara, a princípio, ele pode até não perceber, mas é horrível para aquela família. Uma coisa que a gente vai colocar, Barroso, a partir do ano que vem, é uma escola pública de trânsito. Qual o objetivo dessa escola? Formar a garotada com uma conscientização diferente do que nós tivemos, né? Então, você pega um garoto de 7 anos, qual é o grande problema que ele tem? A travessia. O pai vai querer que ele vá para a escola sozinho, mas como é que ele atravessa? Atravessa na faixa de segurança. Com 8, 9 anos, o que ele pode estar fazendo? Pode estar indo de bicicleta para a escola. Em vez de andar na contramão, andar na calçada, anda na mão de direção correta. Então, a gente vai acompanhar dos 7 anos de idade até os 16 anos de idade. E aí eu acredito que a gente vai conseguir formar cidadãos que tenham uma conscientização diferente no trânsito. A gente precisa perceber que aqueles só 5 minutinhos que o pessoal fala prejudica a grande maioria. Outro dia eu estava passando por uma escola, numa rua próxima aqui, e a fila não era dupla, era tripla. Estava chovendo, parei o carro atrás e fiquei observando. Falei, não, vai ver que ela está preocupada, era uma mãe, enfim. Só que ela não só deixou a criança, mas ela ficou conversando com uma amiga. Aí você percebe que a falta de respeito é tremenda. Então a gente tem um problema muito grave na cidade, que é uma cidade consolidada urbanisticamente e com uma urbanização antiga, as ruas são estreitas. Você tem uma média de veículos que dá quase um veículo por habitante, entre motos, ônibus e caminhões. E isso dá para nós um adensamento muito grande na malha urbana do município de Santos. Fora isso, você tem a contribuição dos municípios dos vizinhos. Vem muito carro de São Vicente, Guarujá, Praia Grande. Enfim, a nossa malha viária é muito complicada. Você não tem alternativas de viário. Por exemplo, onde você faria um viaduto em Santos? Não tem. Isso, Né? verdade. É uma cidade verticalizada, é uma cidade com ruas estreitas, você não tem essa possibilidade. Então, o que a gente trata para melhorar essa fluidez do trânsito? Proibições de estacionamentos em determinados locais e em determinados horários. Bom, nós vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre trânsito e mobilidade urbana aqui em Santos. Nosso convidado, engenheiro Antônio Carlos da Silva Gonçalves, presidente da CET Santos. Antônio Carlos, qual o tamanho da estrutura da CET aqui de Santos, né? Pessoal, viaturas, motos, etc. E o orçamento anual da companhia? Você tem uma empresa de 470 funcionários, ela tem de viaturas, algo em torno de 30 viaturas, 16 motocicletas. O nosso número de agentes ou operadores de trânsito, eles trabalham em 4 turnos de 6 horas. A gente tem algo em torno de 220, 240 operadores de trânsito. E ela trabalha hoje com um orçamento na ordem de 100 a 120 milhões de reais ano. Que não é muito, não? Não, a gente precisa... E é interessante... Mas cuida também, por exemplo, de toda essa sinalização, está nesse orçamento, os semáforos, sim, sinalização sim, horizontal, vertical, tudo. Você sabe, Barroso, a CET ela tem um passivo financeiro na ordem de 50 milhões de reais. E esse passivo ele vem sido amortizado no governo do Rogério ano a ano. A CET ela tem fechado no azul os 2 primeiros anos e o terceiro ano, que é agora 2023, espero que ela feche também no azul. Mas não é que é uma empresa que vise lucro, ela visa equilíbrio financeiro. Para você ter uma ideia, a gente amortiza de dívidas do passado, de outras gestões, de falta de pagamento de tributos, algo em torno de 15 milhões de reais ano.
Então, desse orçamento de 100, 120 milhões, 15 milhões amortiza dívidas do passado. Para você ter uma ideia do que é isso proporcionalmente para a empresa investe anualmente algo em torno de 6 milhões de reais em sinalização. Quer dizer, a gente poderia estar investindo 3 vezes mais se não tivesse essa dívida. Essa dívida hoje administrada, ela acaba em 6 anos, porque ela tem juros, apesar de ser 50 milhões hoje, se eu pago 15 em 6 anos, eu pago 90, mas ela tem juros, tem correção. Então, em 6 anos, se quem tiver depois de nós tiver o mesmo objetivo, deixar a empresa saneada, para que ela em algum momento possa investir, a CET se torna uma empresa altamente interessante para o município de Santos. Hoje a gente sabe que a gente tem um passivo de sinalização vertical, que são as placas, e horizontal, que é a sinalização de solo muito grande, mas a nossa escolha foi quitar as dívidas, não contrair novas dívidas, deixar a empresa saudável para que um dia ela tenha condição de investir de uma forma mais adequada. Muito bom, belo trabalho, né? Em todo caso, uma cidade com tantas obras, eu acho que, segundo o Wagner Ramos, são 100 e tantas obras na cidade, não sei quantas, 39 ruas, né, acontecendo aí ao mesmo tempo. Como você vem atuando para minimizar esses transtornos aí, né? Apagando incêndio. Apagando incêndio porque está difícil. Você pega, por exemplo, a obra do VLT, ela chegou no momento de conclusão. O objetivo é a conclusão dessas obras em julho do ano que vem, 2024. E você tem a fase mais difícil da obra. Ela está na Praça dos Andradas, na Rua Amador Bueno, ela está na Campos Sales e na Dr. Cochrane, ali na região do Mercado, ela está na Constituição, está na Visconde São Leopoldo, na rua ao lado da rodoviária, e ela tem as transposições. Por exemplo, ontem nós tivemos uma reunião com a MTU, e tem a transposição agora da Praça dos Andradas, quer dizer, o trilho do VLT vai ter que passar ao longo da Praça dos Andradas, cortando. Depois ele vai cortar a Conselheiro Nébias, esse é o pior cruzamento. Conselheiro Nébias com Francisco Glicério, tem uma curva ali em frente ao Nimes. Aí é ruim. Ali é horrível, porque você não tem alternativa de desvio. Tem uma outra curva que também é complexa, Afonso Pena com Campos Melo. Ali também, mas ali você tem uma caixa de rolamento do lado direito, que é sentido São Vicente Pão da Praia, que você consegue compartilhar o trânsito, né? Então, desafios enormes. Para complicar mais, é a obra do viaduto. O viaduto está numa obra que, a princípio, ela era estética. Ao longo da obra, a Secretaria do Wagner descobriu que precisaria fazer um reforço estrutural e a obra se alongou. E aí acabou coincidindo a obra do viaduto com a obra do VLT. E isso está trazendo transtorno para quem vai para São Paulo, porque tem a saída para São Paulo através do túnel. Isso é um transtorno muito grande. Mas são coisas que precisam ser feitas, não tem como. E aí a gente tenta compatibilizar o nosso efetivo com a logística da cidade, com o formato que a cidade tem, para que você dê alternativas de trânsito o tempo inteiro. Você pega essa obra da Azevedo Sodré agora, Conselheiro Neves... É o coração ali da Vila Rica de Santos, Isso. Todo mundo, uma avenida super movimentada. Sim, né? e ela é uma interligação de quem vem da Pão da Praia para quem vai até o Gonzaga, né? E foi uma obra também difícil de fazer a logística. Mas resolveu bem, viu? Acabou resolvendo, porque Muito bem. a inversão da Minas Gerais acabou dando uma condição diferente para o trânsito, né? E as mudanças de mãos de direção das ruas ali no entorno da Vila Rica, conforme a etapa da obra, também foi uma coisa bem pensada. Então, são desafios que a gente tem que encarar, não tem jeito. A cidade precisa de obras, ela precisa de intervenções. Então, estão havendo muitas intervenções da CPFL, da Sabesp. Tem uma obra que saiu da Sabesp agora, Goiás, entre a Conselheiro Neves e o Astor Luiz. Mais outra, um monte de obras. Então, são coisas... São vias importantes. São importantes. A Goiás é outra via super importante. Você pega na Luiz de Farias, entre a Ana Costa e a Astor Luiz, uma obra da CPFL também. Enfim, a gente tem que compatibilizar e tentar minimizar os impactos. Na minha opinião, está indo bem. Não estou falando porque você está aqui, mas acho que está indo, dentro do possível, está indo muito bem, na minha opinião. Obrigado. Eu acho que esse transtorno foi muito minimizado, na minha opinião. Né? Vamos lá. O uso cada vez maior desses aplicativos aí, como Uber, 99 e tal, até mesmo depois da pandemia, que várias pessoas ficaram desempregadas, então acho que deve ter dobrado, não tenho esse número exato, mas deve ter aumentado bastante o número de Uber de 2020 para cá. Isso impacta também no trânsito da cidade? Isso impacta principalmente no transporte coletivo. Para você ter uma ideia, antes da pandemia a gente tinha 3 milhões e 200 mil passageiros mês no transporte coletivo. No auge da pandemia, 2021, nós fomos para 1 milhão e 100 mil passageiros. Perdeu 2 milhões e 100 mil passageiros mês.
Nesse momento, a gente tem 1.900.000 passageiros, quer dizer, continuamos com a perda de 1.200.000 passageiros. E o que ocorre? A disputa ela é desigual. Se o Uber ele consegue dar uma tarifa mais em conta, eu acho que o transporte coletivo tem que ser pensado no Brasil de uma forma diferenciada. A Prefeitura de Santos não pagava subsídio algum para o transporte coletivo. Ela paga hoje R$1.500.000 mês para o transporte coletivo não ser tão oneroso para o cidadão que está na ponta. Então, eu acho que o governo federal deveria ter um olhar diferente. Você não pode equilibrar as coisas encarecendo o que está barato. Eu acho que você tem que baratear o que está caro. Então, que se faça um estudo de forma que você tribute menos o transporte coletivo no Brasil, que você possibilite o transporte coletivo mais em conta, para que você tenha condições do cidadão utilizar o transporte coletivo com uma tarifa mais baixa. Fazer uma comparação simples, nós estamos aqui no Boqueirão. Se a gente for pegar um veículo, eu e você agora, e formos para a Ponta da Praia, no Internacional, onde nós jogamos bola juntos numa época, vale mais a pena pegar um Uber do que pegar um ônibus, porque o ônibus vai sair mais caro do que o Uber. Então, se o Uber consegue fazer isso, por que o governo federal não pensa numa retirada de tributos do governo do transporte coletivo? Isso é um desafio, Barroso, que não é de Santos, é do Brasil, e precisa ser encarado rapidamente, porque está difícil equilibrar essa conta. Cada vez mais o poder público subsidia o transporte coletivo, cada vez mais você tem fuga de passageiros no transporte coletivo. Uma questão, por exemplo, já que houve essa redução também de oferta de ônibus na cidade e tem um contrato, como funciona? É a sua secretaria, a CT que cuida? Como é que fica, por exemplo, às vezes essa empresa contratada estava preparada, por exemplo, para trabalhar com X número de ônibus e agora está trabalhando talvez com um pouco mais da metade. Como é que funciona aquele contrato? Então, o contrato ele possibilita essa flexibilização de ônibus que você coloca. Então, você coloca os ônibus conforme a tua demanda e conforme o teu equilíbrio financeiro. Se você colocar muito ônibus para circular sem passageiro, como é que é a conta do transporte coletivo? Você pega mais ou menos a despesa do ano anterior, divide pelo número de passageiros e você chega num valor. É mais ou menos isso. A grosso modo seria isso, né? Claro que tem outros itens que compõem essa tarifa, mas a grosso modo é isso. Então, o que a gente faz? A gente, o tempo inteiro, está avaliando o que está ocorrendo em termos de demanda e o que está ocorrendo em termos de passageiros. Para você ter uma ideia, em Santos hoje você tem 200 veículos dia circulando no transporte municipal e 300 no intermunicipal. O municipal, antes da pandemia, a gente tinha algo em torno de 280 veículos. Foram retirados 80 veículos do municipal por causa da diminuição do número de passageiros. Então, é uma conta que a gente faz o tempo inteiro para equilibrar a tarifa. Essa tarifa é reajustada a cada ano, isso é contratual. No mês de janeiro existe o reajuste. E aí vai a opção do prefeito. Ou ele subsidia, ou ele transfere para o usuário o valor total da tarifa. Isso é uma equação difícil de resolver, ainda mais para quem é o proprietário da frota de ônibus, que estava preparado para isso, teve uma redução, o break-even dele, quer dizer, o valor que ele consegue... O número de motoristas diminui, os veículos disponibilizados diminuem, você tem a vida útil dos veículos. Por exemplo, no ano passado, de uma frota de 200 veículos, contratualmente nós trocamos 80 veículos, 0 quilômetro. Isso é contratual, tem que ser trocado. Para o ano que vem, tem mais a troca de 40, 50 veículos. Enfim, é difícil, realmente é o que você falou. O equilíbrio para o empresário, nesse momento, é muito difícil. Isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre trânsito e mobilidade urbana. Nosso convidado, engenheiro Antônio Carlos da Silva Gonçalves, presidente da CET Santos. Antônio Carlos, qual a perspectiva dessa nova fase do VLT? Como é que ele vai trazer essa mobilidade do trânsito da nossa cidade? E diferente do trecho anterior, né, onde a composição circula de forma segregada, considerar o convívio entre carros e VLT? Aí a gente vai voltar para a educação, que foi o começo do programa. O cidadão vai ter que entender que a linha do VLT, apesar de ela não ser exclusiva, ela é preferencial. E a partir daí não vai poder ficar obstruindo a via, porque senão o objetivo principal do VLT não vai ser alcançado, né? Mas a gente espera que a população tenha esse entendimento. O transporte, quando você fala em transporte, 3 pilares são fundamentais. É pontualidade do sistema, o VLT possibilita porque ele tem via exclusiva, né? É segurança, para você ter uma ideia, antes da gente ter a bilhetagem eletrônica nos ônibus, a gente tinha uma média de 30 a 40 assaltos em coletivos em Santos mês. Isso zerou, praticamente zerou.
E o outro é o conforto. O cidadão, para sair da casa dele e optar pelo transporte público, ele quer ter conforto. O VLT possibilita isso. Ele tem o Wi-Fi, ele tem o ar-condicionado, ele é espaçoso. Menos barulho. Menos barulho, é silencioso, é rápido. Então, eu acredito muito nesse modal. Para você ter uma ideia, em termos de mobilidade, com a chegada do VLT, dos 300 ônibus intermunicipais, 70 vão sair de circulação. Então, você tira 70 ônibus das linhas intermunicipais de Santos. As municipais a gente está estudando ainda, porque tem muito sombreamento da municipal com a intermunicipal. Mas a expectativa é que tire mais 40. Se tirar essa quantidade, de 500 ônibus que circulam em Santos hoje, você já tirou 110. Você já favoreceu muito a mobilidade e a questão ambiental. E o VLT ele vai trazer um desenvolvimento para a região central hoje. Por exemplo, às vezes as pessoas não entendem o que aconteceu com a região central. É fácil de entender. Antigamente, na década de 60, 70, tudo convergia na região central. Né? A gente tinha o hábito de falar que ia à cidade, eu vou à cidade, não falava que ia para o centro. Porque ali tinha os bancos, ali tinha os dentistas, os médicos, os restaurantes. Restaurante. Os meus pais iam em boate, em restaurantes Era lá, tudo no né? centro. Em 1960, 70, tudo na região central. tinha uma vida, né? Aí você começa a criar micro comércios nos bairros que cresceram muito e, para piorar, você criou o ambiente dos grandes escritórios. Você pega os prédios comerciais hoje, nenhum deles está no centro. Você tem um grande prédio comercial na Aparecida, grandes prédios comerciais no Boqueirão, no Gonzaga, eles estão espalhados pela cidade, na Costa. Vários. E aí o que você fez? Você pulverizou aquela concentração que tinha na região central. A vocação para o centro hoje, a alternativa é residencial. Agora, isso é imediato? Eu acho que demora um pouco para acontecer. Nesse momento, a Prefeitura está aprovando um projeto ali perto na rua... Oi? Era perto da Petrobras? Quase 1.200 unidades. Em frente à G. Perotti, do Geraldo Perotti. E aí você começa a levar a vida. O VLT vai estar passando a uma quadra dali. Então você começa a levar o transporte para aquele pessoal, para que ele se locomova com maior facilidade. Eu acho que é um ganho, acho que o VLT é um ganho. E a gente espera que a partir de julho do ano que vem já esteja circulando no município, na segunda etapa. Isso aí, a gente viaja bastante, você acabou de voltar de uma viagem, eu também viajo bastante em todas as cidades da Europa, o VLT. E olha, eu fiquei assustado, por exemplo, em Berlim, eu me distraí, eu quase fui atropelado pelo VLT, porque o VLT é prioridade em todos os sentidos. Os carros param, eles não tem jeito, o VLT é prioridade até em relação a pedestre. Sim. Se não tiver na faixa, se não tiver no lugar certo. E é interessante que você pega o VLT lá fora, ele não tem estação, ele para no ponto de ônibus como qualquer ônibus, né? Sabe por que tem estação em Santos? E no Brasil, porque o VLT do Rio também tem estação, para que você valide o bilhete. Porque senão o cidadão entra no VLT e não valida o bilhete. Isso traz o quê? Traz ônus na obra. Se você não tivesse essas estações do VLT, o VLT poderia ter ido pela Conselheiro Nebias, ido e voltado pela Conselheiro Nebias, que ele ia fazer exatamente e ocupar o espaço do bonde, do antigo bonde, mas com a necessidade das estações, não cabia estação e 2 linhas de VLT na Conselheiro. Um detalhe, eu acredito que algumas empresas construtoras comecem a construir, por exemplo, nós mesmos, através da Engelife, uma empresa do Grupo Engie Plus, nós estamos estudando um terreno na esquina do VLT. Então, eu acredito que seja uma tendência de algumas construtoras construir próxima à linha do VLT, e isso vai ajudar também a parte de transporte da cidade. É uma tendência? Você acha que... Eu acho que é uma tendência. E eu acho que a partir daí você começa a criar os microcomércios que vão atender aquela população que vai morar naquela localidade. Parece que tem incentivo da Prefeitura. Eu não me lembro se tem. O Paulo Alexandre, há uns 7, 8 anos, 10 anos atrás, me mostrou um estudo que ele estava fazendo de dar benefício, potencial construtivo. Para quem estivesse próximo à linha do VLT. Não sei se datar é uma coisa interessante. Bom, como temos 1 minuto só, existe alguma forma da população dar sugestões para melhorar o trânsito da cidade? Eu, por exemplo, ligo para a CT toda hora, mas sempre. Mas tem algum canal? Como pode ser dada uma sugestão? Não em emergência, uma sugestão. Nós queremos, e até crítica, viu, Barroso? Porque às vezes vem sugestões, vem críticas que nos levam a pensar diferente. Tem o Instagram da CT, tem o site da CT, ctsantos.com.br, e a gente está à disposição e precisamos realmente de sugestões. Então, no caso, um prazer te receber aqui, meu amigo de longa data, jogamos bola aí quando eu tinha meus 18, há 40 e poucos anos atrás, né? Bons tempos.
sempre aqui na cidade, na Associação dos Engenheiros, foi na prefeitura, já só não foi prefeito da cidade. Então, é um prazer ter você aqui, um amigo querido. Eu tenho certeza que ilustrou bem aí para o nosso telespectador a CET, o teu trabalho, e logo, logo você vai ser convidado para voltar aqui, tá bom? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar contigo. Um abraço grande para você, para os seus pais, que são pessoas muito queridas. Muito bom. Bom, na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.